Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure e firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula live. Hoje nós temos uma aula de física. Vamos falar no assunto, dois assuntos bastante importantes na física, que é a cinemática e a dinâmica, tá? São dois assuntos que envolvem o estudo do movimento. Mas antes da gente começar a falar de física aqui, não esqueça aí de dar um clique aqui, assinar a sua lista de presença, tá? Que isso é muito importante para vocês lá, depois do final do curso. Já vai contar alguns pontos para vocês. Bom, pessoal, então o negócio é o seguinte, vamos falar um pouco sobre cinemática, que é primeira parte, né, que estuda o movimento dentro da física, tá? Tem um nome curioso, né, cinemática, que lembra cinema, né? Que nada mais é do que movimento. A palavra cinemática, é estudo do cinema, estudo do movimento, né? Vem do grego cinema, que significa movimento. Tá? Então, quando você pensa em cinema, você pensa em filme, né? Mas, na verdade, era a forma reduzida de cinemoscópio, que seria imagens em movimento. Tá? Só que você não vai falar para a pessoa que você vai, vamos no cinemoscópio, é estranho, né? Então, cinemática é a parte da física que estuda o movimento. Principalmente o movimento quando ele diz respeito à trajetória, velocidade e aceleração, tá? Sem se importar com quem causou isso aí, sem se importar com as forças envolvidas. Ele estuda o movimento em si, o movimento dos corpos em si, sem se importar com as causas, com as forças causadoras.
causas e consequências. Então isso a gente chama de cinemática. Para você estudar a cinemática, você tem vários conceitos. Um deles é o deslocamento, tá? Deslocamento que corresponde exatamente a quando um objeto se move, o tanto que um objeto se moveu em relação a um ponto inicial, uma posição inicial. Ou seja, se você está parado e andou 5 metros para a direita, você teve um deslocamento para a direita. Se você andou 3 metros para trás, você tem um deslocamento para trás. Então, o deslocamento nada mais é do que a variação entre o seu ponto original, seu ponto inicial, né, e o seu ponto final, tá? Nunca tem distância negativa, né? A distância ela sempre se acumula, sempre somada. Então, se você andou 10 metros para frente e voltou de ré desses 10 metros, você andou, na verdade, 20 metros. Pô, mas eu andei 10 para frente e voltei pelo mesmo caminho. Teoricamente eu não saí do lugar. Não, você saiu do lugar sim. Você teve um deslocamento, né? Mas voltou para o seu ponto de origem. Então você andou 20 metros. Né? 10 para frente e voltou 10 para ir, 10 para voltar. Né? Então não existe, né, velocidade, não existe deslocamento negativo. Né? Se fosse assim, todo mundo andava de marcha ré, o carro voltava ao odômetro, né? Que nem naquele famoso filme lá da Sessão da Tarde, que os meninos tentam voltar a quilometragem do carro, colocando ele num cavalete, deixa ele funcionando de marcha ré. Não volta, lógico que não. Por quê? Porque a distância sempre é considerada para frente. Toda vez que você anda, você se desloca, você aumenta a sua metragem, a sua quilometragem. O seu deslocamento nunca pode ser negativo. Ou seja, a distância não cresce para trás. Tá? Outro fator muito importante, um conceito muito importante dentro da cinemática é a velocidade. Velocidade nada mais é do que a variação do espaço em função do tempo. Ou seja, é o quantos metros eu percorri durante um intervalo de tempo. Tá? Então 60 km por hora nada mais é do que, teoricamente, você teria que andar 60 km no intervalo de 1 hora, tá? 60 km por hora, né? A velocidade ela pode ser medida de duas maneiras: quilômetros por hora, né? Quando a gente fala em altas velocidades, principalmente velocidade de carro, tal, e metros por segundo, que é a medida do Sistema Internacional, que é uma medida que é mais para pequenas distâncias e para fazer alguns experimentos científicos. Então a gente calcula o metro por segundo, tá? É bem fácil de a gente entender isso daí. Se você andar 5 metros em 5 segundos, significa que cada passada sua tem mais ou menos 1 metro por segundo, né? Então 1 metro por segundo é uma medida para velocidades curtas, velocidades baixas e distâncias curtas. Você não vai falar que você foi de carro para São Paulo, né, em metros por segundo, né? Ah, eu fui lá, uma média aí de 40 metros por segundo. Não, você não fala assim, né? Você fala em quilômetros por hora, né? Não, a viagem dá mais ou menos 100 km por hora, dá mais ou menos 1 hora de deslocamento e tal. Porque, teoricamente, no intervalo de 1 hora, você percorreu 100 km de distância, tá? Então, isso a gente chama de velocidade. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, alguns exercícios, alguns exemplos práticos disso aí. Outro conceito também, pessoal, importante é a aceleração. A aceleração ela é a mudança da velocidade de acordo com o tempo, tá? Então, quando você escuta umas conversas lá, tal, porque tal montadora aí lançou um carro que faz 0 a 100 em 2 segundos, nossa. Ou seja, que em 2 segundos a aceleração vai de da velocidade 0 até a velocidade 100 km por hora, ou seja, uma aceleração altíssima, tá? Altíssima, né? Agora, ao contrário da velocidade do deslocamento, tá? A aceleração ela pode ser negativa. Tá? Por quê? O que é uma aceleração negativa? É a desaceleração. É quando você parte de um ponto de maior velocidade e vai para um ponto de menor velocidade. Então você vai desacelerando, ou seja, sua aceleração fica negativa. Tá? Mas a velocidade nunca fica negativa, nem o deslocamento. Tá? Então esses são os dois exemplos desses 3 conceitos de cinemática. Deslocamento, que é o tanto que você percorreu, né? A velocidade, que é a variação do espaço ao longo do tempo, e a aceleração,
que é a mudança da velocidade de acordo com o tempo. Velocidade média. Velocidade média nada mais é do que o tanto que você o quanto você percorreu num determinado intervalo de tempo, tá? Por exemplo, você pega e vai fazer uma viagem. Você sai da sua casa com seu carro lá e tal, sai pela cidade e tal, para no semáforo e tal, depois você pega a pista, aí tem uns trechos que você vai mais depressa, tem uns trechos que você vai mais devagar. Aí você chega lá no lugar. Aí, por exemplo, você demorou 2 horas nessa viagem e percorreu uma distância de 160 quilômetros. Então, essa distância de 160 quilômetros que demorou 2 horas, você fez uma média de 160 dividido por 2, 160 km dividido por 2 horas, 80 km por hora. Essa foi a sua velocidade média. Por que velocidade média? Porque você não andou 80 por hora o caminho inteiro. Você teve um trecho que você foi devagarinho, um trecho que você acelerou mais, um trecho que você foi quase parando. Mas se você pensar o tanto que você andou e o tanto que você demorou, você tem o quê? Uma média disso daí que a gente chama de velocidade média, ou seja, o tempo de partida, o tempo de chegada menos o tempo de partida, dividido pelo o tempo de distância de chegada menos a distância de partida, dividido pelo tempo de chegada menos o tempo de partida. Tá? O fim menos o espaço final menos o espaço inicial, tempo final menos o tempo final. O tempo inicial menos o tempo inicial. Ou seja, chegada menos partida, você vai ter lá o quanto que você variou nisso daí. Às vezes você pode, por exemplo, eu viajei 200 quilômetros em 2 horas, né? Ou seja, você fez uma média de 100 km por hora. Mas para fazer 200 quilômetros, eu levo 4 horas, o dobro do tempo, porque se foi numa velocidade menor. Tá? A distância é a mesma, mas o tempo foi maior. Então, qual que é a relação entre a velocidade, o tempo e o espaço? Quanto maior o tempo, menor é a sua velocidade. Por quê? Porque você andou a mesma distância, né, em mais ou menos tempo. Então, quanto menos tempo, maior é a sua velocidade. Então, esse é o cálculo da velocidade média. Vamos pensar o seguinte agora. Vamos imaginar que um caminhão fez uma viagem de 450 quilômetros e demorou mais ou menos 5 horas para concluir essa viagem. Qual que seria a velocidade média desse caminhão? Bom, você tem lá 450 quilômetros, né? O tanto que ele andou, dividido pelo tempo que ele gastou a viagem. 450 dividido por 5, ele vai ter uma média de 90 quilômetros por hora, ou 90 quilômetros horários, tal. Professor, e dá para saber isso aí em metros por segundo? Dá, tem uma fórmula que a gente converte. Se você tem o metro por segundo, você transforma ele em quilômetros por hora e vice-versa. E a milhas por hora? Milhas por hora, pessoal, não é uma medida que a gente usa padronizada no sistema internacional. Então ela é um caso particular que é só usado em outros países, como por exemplo Estados Unidos, acho que Japão, tal. Então você não usa ela como a medida padrão. Então não precisa se preocupar com ela. Às vezes aparece nos filmes, assim, até que o cara tá andando, tá super rápido, assim, lá e mostra o velocímetro e tá marcando 70 milhas por hora. Aí você pensa, pô, mas 70 não é tão rápido assim. Mas 70 milhas por hora é muito rápido. 70 milhas por hora é quase 150 km por hora. Então é uma distância muito longa, muito alta, né? Tá? Então, mas é uma outra, mas aí no caso da milha por hora você anda mais espaços em menos tempo, porque uma milha tem 1.600 metros aproximadamente, beleza? Então é isso daí. O principal de você entender a cinemática é isso aí. Velocidade média é a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Quanto mais tempo você demorar, menor a sua velocidade, porque você foi mais devagar. Então, quanto maior a velocidade, mais rápido, menor é o tempo que você demora para você viajar, né? Beleza? Muito bem. Bom, a outra parte da nossa aula agora seria sobre a dinâmica. O que é a dinâmica? Dinâmica, pessoal, é uma parte da física que aí sim ela estuda quais que são as forças que causam o movimento, tá?
Aí agora a nossa preocupação não é mais velocidade, não é mais aceleração, não é deslocamento, é sim quais são as forças causadoras desse movimento e quais são os efeitos causados por essas forças, tá? Bom, vamos entender então o que é força. Força nada mais é do que a interação entre dois ou mais corpos. Quando eu falo corpos, né, só corpo humano não, é qualquer objeto na física a gente chama de corpo, tá? E as forças elas podem ser divididas em dois tipos. A força de contato, que é quando existe realmente um contato físico entre os corpos. Por exemplo, uma pancada, um empurrão, né, um toque, mesmo que seja de leve, é uma força de contato. Quando você não tem um contato físico, você tem o que a gente chama de força de campo, tá? Quando não existe o contato físico direto, tá? Então um exemplo de força de campo, por exemplo, é a atração da gravidade, é a força da gravidade, é o magnetismo, né? A força da eletricidade, são forças de campo, tá? Não tem contato físico. A força é uma grandeza vetorial, então ela precisa de uma intensidade de direção e sentido para ser caracterizada, tá? Ela sempre vai ser representada por um vetor. E quando você soma todas as forças atuantes em um corpo, você tem a força chamada resultante, tá? Que é a soma de todos esses vetores. Bom, o grande pai da física moderna foi um inglês chamado Isaac Newton, que propôs 3 leis, né, fundamentais para a compreensão da dinâmica, tá? São as 3 leis de Newton. Tem um fato bastante curioso que as leis de Newton, apesar de ele ter bolado isso aí lá em 1700 e pouco, elas ainda são utilizadas muito delas até hoje, até que ele é o grande pai da física, né? Às vezes a gente tá vivendo uma lei de Newton e nem sabe, nem percebeu, né? Por exemplo, por que você vai para frente quando o ônibus dá aquela freada de repente, né? Ou mesmo você tá de bobeira lá no ônibus, não tá prestando atenção muito na viagem, dá aquela freada, você é jogado para frente. É a primeira lei de Newton, tá? Também é chamada lei da inércia, tá? Ou seja, tudo que está em movimento, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Bom, vamos entender primeiro o que é esse conceito de repouso e movimento. Repouso, pessoal, é a ausência de movimento, tá? E o movimento é quando tem uma variação entre a distância dos corpos, tá? Então, por exemplo, se você tem um objeto em cima da mesa, tá? E ele está parado, ele está em repouso em relação à mesa. Ele também está em repouso em relação a mim. Mas se eu começar a empurrar ele, ele vai ficar em movimento em relação a tanto a mesa quanto a mim, porque a distância entre eu e ele está se variando. Então, quando você está dentro de um ônibus, você está em repouso em relação a quem? Ao ônibus. No entanto, o ônibus está em movimento em relação à rua. E você também está em movimento em relação à rua. Você está dentro do ônibus, você está se movimentando em relação à rua. Claro que está. Não está variando a distância, né? Quando você entra num ônibus, o ônibus sai da cidade, você não fica na cidade, você vai embora, né? Às vezes você pode até usar uma licença poética. Ah, eu vim embora, mas meu coração ficou. Né? Mas não, mas você está vindo, né? Tá? Seu corpo está lá dentro do ônibus, então você está em movimento em relação ao chão, em relação à estrada, em relação à rua. Mas você está em repouso em relação ao ônibus. Por quê? Porque você e o ônibus estão na mesma trajetória. Então não está tendo uma variação na distância entre vocês. Nesse caso, se o ônibus está se movimentando e você está dentro dele, você também está se movimentando em relação à rua. Se o ônibus frear de repente, a tendência sua é o quê? É continuar se movimentando. Então você vai ser jogado para frente. Então essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Se não tiver nenhuma força contrária ao movimento, o ônibus vai continuar andando eternamente até acabar a gasolina. Né? E aí acaba a força do motor, o motor para de fazer força no sentido do movimento. Ou se o motorista tirar o pé do acelerador,
para de fazer a força para as rodas girarem. Então, mas se você botar uma pedra lá e não tiver nenhum obstáculo, no acelerador não tiver nenhum obstáculo, o ônibus vai continuar circulando até que alguma coisa faça ele parar. Ou seja, tudo que tem movimento tende a continuar em movimento. Tudo que está em repouso tende a continuar em repouso. Se você pegar um objeto, colocar ele em cima da mesa e sair da sua casa lá e não voltar durante uma semana, a tendência é que ele continue ali, a menos que entre alguém e mova ele de lugar, tá? Então, tudo que está em repouso tende a ficar em repouso, tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, essa é a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton explica muito bem por que você é jogado para frente no ônibus, quando o ônibus freia. Ou porque seu corpo vai para o lado no sentido da curva, quando o carro faz o sentido contrário da curva, tá? A tendência é que você continue naquele vetor de movimento no sentido para fora da curva, tá? Então, isso aí a gente chama de primeira lei de Newton. O que está em repouso tende a permanecer em repouso, o que está em movimento tende a permanecer em movimento. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, ela é a seguinte, significa o seguinte: a força ela é sempre igual ao resultante do produto entre a massa e a aceleração do corpo, tá? Força é igual a massa e aceleração. Bom, vamos entender como funciona isso aí melhor. Imagina dois carrinhos de supermercado, um completamente cheio e um outro vazio, né? O cheio é aquele que está mais pesado, obviamente. O carrinho cheio tem muito mais massa, né? E o carrinho vazio é muito mais leve, tem muito menos massa. Se você fizer a mesma força nos dois carrinhos, aquele que está leve, com certeza, ele vai ser empurrado para mais longe. E o que está pesado não vai ser empurrado para tão longe. Se você fizer a mesma força, tá? Por quê? Porque a força ela é o resultado da massa vezes a aceleração. Para você conseguir fazer aquele carrinho pesado sair com a mesma aceleração do carrinho leve, você tem que fazer muito mais força. Ou seja, quanto mais pesado é o carrinho, maior é a força que você tem que fazer nele para ele sair acelerando, né? O exemplo bem legal também é quando você para no semáforo. Por exemplo, você tem um carro, uma moto e um ônibus, né? Na hora que o semáforo abre, quem sai com mais velocidade, quem sai com mais aceleração? O carro. Por quê? Porque ele tem muito menos massa, ele é muito mais leve. Aliás, a moto, porque a moto é muito mais leve, né? E aí a aceleração dela é alta, né? Quanto menos massa, maior a aceleração. O carro já é mais pesado, tem uma aceleração menor. E o ônibus ele tem que ter uma aceleração altíssima para deslocar o quê? Todo aquele monte de peso. Tem que fazer uma força muito maior no motor para deslocar todo aquele monte de peso que é a massa do ônibus. Então, numa arrancada do semáforo, a moto sempre vai sair mais rápida. Por quê? Porque ela tem muito menos massa, tem muito mais aceleração. Enquanto que o ônibus, né, a mesma força que o ônibus para o ônibus fazer para sair do lugar, da mesma forma que a moto, ele teria que ter uma aceleração muito maior, porque a massa dele é muito maior, então ele não teria a mesma aceleração, tá? Então a aceleração é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A força é igual a massa vezes a aceleração. Quanto mais pesado, mais força você tem que fazer para deslocar com uma aceleração maior o corpo, tá? Muito bem. E para encerrar as leis de Newton, você tem a terceira lei, que é o que a gente chama de lei de ação e reação. Essa, muitas vezes, pessoal, ela parece um pouco confusa, porque que a gente não vê ela pensando, aliás, no conceito da outra lei, da lei da segunda lei. Se você entender bem a segunda lei, você vai ver como essa terceira lei ela não é um negócio tão esquisito. Bom, o que é a terceira lei de Newton? Ela diz o seguinte: quando um corpo interage com o outro aplicando uma força, é ação, ele recebe do corpo a aplicação de uma outra força, a reação, de mesma intensidade e direção, porém em sentido oposto. Significa que, se eu for lá e empurrar a parede está devolvendo a força para mim. A mesma força que eu estou fazendo.
Parece esquisito, né? Nenhum dos dois sai do lugar. Tudo bem, mas se eu for lá e dar um chute numa bola, a bola devolveu a mesma força pro meu pé, né? O impacto do meu pé na bola devolveu a mesma força pro meu pé. Mas quem que foi mais longe? A bola, evidentemente, né? Tá? Por que que não o meu pé que não foi mais longe, o meu pé não voltou para trás? Porque teve uma diferença de massa, né? A bola tem muito menos massa, né? Então a aceleração dela é maior. É a mesma coisa, né? A mesma pancada que eu dei na bola, a bola devolveu essa pancada no meu pé. Só que o meu pé é mais pesado, meu corpo é mais pesado, né? Então eu não senti essa aceleração. Enquanto a bola, essa aceleração foi altíssima. Por quê? Porque o corpo dela é muito mais leve. Então a força que ela recebeu produziu uma aceleração muito maior. Um exemplo bem legal disso daí é como funcionavam os canhões antigamente. Tá? Antigamente. Aliás, até hoje, né? Tá? Só que hoje ele é um pouco diferente, mas o movimento do recuo é o mesmo. Como que funcionava um canhão antigamente? Você punha lá a bala dentro dele, né? Tá? Nessa parte onde põe o pavio, a gente chama de ouvido, né? Onde põe o pavio do... Quando você acende a pólvora, o pavio, a pólvora que está logo abaixo dele ali, ela vai produzir uma força altíssima na detonação. Essa força vai fazer com que o canhão ele espelhe a bola, atire a bala para longe, né? E também vai fazer com que ele volte para trás. Então o recuo da arma de fogo, o recuo do canhão, nada mais é do que a ação e a reação, né, produzido pela terceira lei de Newton, tá? No caso, por exemplo, por que que o canhão não vai para trás uma distância muito maior do que a bala? Por exemplo, a bala, se dispara lá uma bala de canhão, ela voa lá 50 metros, né? E por que que ou sei lá, 200 metros? E por que que o canhão não recua tanto assim? Simplesmente porque uma bala deve pesar o quê? 30 quilos, né? E o canhão pesa 2 toneladas. Então a força para mover 2 toneladas não é, a aceleração é muito menor, a ação é menor, enquanto que a mesma força que para atirar 50 quilos a 200 metros de distância, 30 quilos a 200 metros de distância, a aceleração é muito maior, por quê? Porque a bala é muito mais leve. Então a gente lembra da segunda lei de Newton. Quanto mais leve o corpo, maior vai ser a aceleração que ele recebe da mesma força. No entanto, o canhão vai para trás, ele tem um recuo, ou a arma dá um coice, justamente por quê? Porque a mesma força que detonou que o gatilho detonou a explosão na cápsula da munição, jogou a munição para longe, é a mesma força que faz o recuo da arma, tá? É ação e reação. No entanto, o canhão pesa 2 toneladas, então a força para mover 2 toneladas não é suficiente, mas a força para mover 50 quilos é mais do que suficiente. Tá? Então, por isso que a bala voa aí 200 metros e o canhão só recua 50 centímetros, ou sei lá. Assim, tá? E às vezes você vê hoje, né, os vídeos lá, os recuos de outros canhões, né, não é mais esse formato aí da tela, com rodinha e tal, nem nada, né? É um cartucho e tal, mas você vê que ele volta para trás, ele tem um recuo enorme e tal. Ou mesmo quem já prestou aí o serviço militar vai lembrar de que quando você apoia a arma, se você não apoiar direito a arma no ombro, o recuo do fuzil, ele causa sérios danos, né? Essa parte aqui, a clavícula e o ombro, justamente por quê? Porque ele dá um coice, né? O coice suficiente para mandar uma bala a 150 metros de distância, né? Não é uma força muito pequena. Então essa é a terceira lei de Newton. Só para a gente resumir então as 3 leis de Newton, pessoal, que é muito importante a gente ver isso daí, tá? A primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá? Todo corpo em movimento tende a se manter em movimento, tá? Ou seja, todo corpo em repouso tende a se manter em repouso. O que significa isso aí? Significa que se você não tiver nenhuma força atuando no corpo, ele vai permanecer na situação dele, tá?
Se eu não fizer uma força contrária no meu corpo durante a freada do ônibus, a tendência é ser o quê? Eu ser jogado para frente, porque eu não estou em movimento. A tendência é continuar em movimento. A tendência é continuar voando, né? Porque o ônibus parou, ele fez uma força contrária, ele saiu do movimento, mas eu continuei. Então, se eu não fizer uma força contrária, eu vou ser jogado para frente, né? Então, essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, a força é igual massa vezes aceleração, né? Se você fizer a mesma força em dois corpos que têm massas diferentes, o mais pesado vai ter uma aceleração menor. O mais leve vai ter uma aceleração maior. Por quê? Porque a aceleração é inversamente proporcional, né? Para eu fazer dois corpos de massa diferente terem a mesma aceleração, eu tenho que fazer forças proporcionais. Ou seja, se eu tenho um ônibus, para fazer ele arrancar na mesma velocidade, na mesma aceleração que a moto, eu tenho que fazer uma força monstruosa no motor do ônibus, né? Dar uma super aceleração, montar um motor de Boeing ali, de foguete, para fazer ele sair naquela mesma aceleração que a moto, tá? Então, por isso que a moto ela tem uma aceleração maior no semáforo, porque ela tem muito menos massa e com menos força ela consegue se deslocar, tá? Lembra do carrinho do supermercado? Carrinho cheio, vou ter que fazer muito mais força para fazer ele chegar na velocidade do carrinho vazio, tá? Se você fizer a mesma força, o vazio, obviamente, que ele vai ter o quê? Vai ter uma arrancada muito maior. E para a gente encerrar o assunto das leis de Newton, ação e reação, né? Para cada força aplicada, você tem uma força com a mesma direção e intensidade, mas de sentido oposto, tá? Então, se você fizer uma força, vamos supor, se você dá um chute numa bola, a bola vai devolver esse chute para você, a força é o mesmo chute para você, só que seu pé não vai voar para longe, e a bola vai, por quê? Porque a massa dela é muito menor. Um ponto muito importante disso daí, pessoal, foi que o pessoal usa hoje em dia na indústria automobilística, né? Que é justamente para você desenvolver materiais que absorvem mais o impacto, né, na lataria dos carros, e o impacto não vá todo pro motorista. Antigamente você batia um daqueles carrões antigos, o carro pouco danificava, mas toda o estresse da pancada ia para quem? Para o motorista, né? Então aí você já, aliás, você envolve até as 3 leis de Newton aí, né? Ação e reação, principalmente, que é a questão da absorção do impacto, né? Não transfere o estresse da pancada para o motorista. A inércia, né? Porque quanto mais forte você batia, mais você jogava o cara para frente, né? O motorista para frente. Então, agora você bate, ele vai absorvendo e vai tentando diminuir isso aí. Ainda, lógico, ainda pode ser jogado para frente, evidentemente, tá? Mas você tem uma redução desse estresse, tá? Exatamente por isso. Então, hoje, qualquer ralada que você você amassa todo o carro, né? Antigamente não, você batia aqueles carrões lá, não acontecia quase nada. Amassava muito pouco. Mas, às vezes, uma batidinha de leve, a pessoa se machucava muito mais, tá? Então, porque realmente o estresse da pancada era altíssimo, né? Você absorvia toda a pancada, tá? Toda a violência. Muito bom. Então é isso daí, pessoal. Essa foi a nossa aula de física, tá? Que nós falamos sobre cinemática e dinâmica. É um assunto bastante interessante, bastante prático. Você vê ele no dia a dia, né? Várias coisas. E hoje, agora, toda vez que você for andar de ônibus, você vai lembrar da lei de Newton, da primeira lei de Newton, né? Você está em movimento em relação ao chão, mas tem repouso em relação ao ônibus. Quando frear, você vai ser jogado para frente, se você não fizer uma força contrária, né? Toda vez que você for também no supermercado, você vai lembrar que você vai ter que fazer muito mais força para empurrar o carrinho cheio, né, do que o carrinho vazio. E quando você também for disparar um canhão, espero que ninguém precise disparar um canhão na vida, mas você vai lembrar que o canhão recua justamente porque ele é mais pesado do que a bala, né? Mas a ação, né, a força de disparo é a mesma. A detonação da pólvora
ela produz a mesma força do recuo e a mesma força do tiro. Mas por que o canhão vem para trás e a bala vai lá para longe? Porque a bala é muito mais leve do que o canhão. Tá joia? Muito bom, pessoal. Então essa foi a nossa aula de física. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação e até o nosso próximo encontro.